Olá, pessoal. Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística. E estamos aqui numa série de videoaulas relacionadas com a disciplina de Matemática Elementar, né? Estamos já no terceiro vídeo sobre o assunto inequações e vamos então retomar e vamos ver agora inequações com produtos de funções do primeiro grau. Então, quando eu tenho dois polinômios do primeiro grau multiplicados, né, numa inequação, como é que se resolve isso? Vamos mostrar através de um exemplo. O exemplo é esse aqui, né? É o produto do polinômio do primeiro grau 2x mais 3 vezes 1 menos x. Essas são as duas funções, então, do primeiro grau, maior que zero, ok? Bom, a jogada é a seguinte, né? No caso dessa solução de inequações, eu sempre tenho que ter zero desse lado. Eu tenho que ter zero desse lado. E o que a gente vai fazer é análise de sinal. A gente vai analisar o sinal desta expressão aqui, que é um produto, tá? Verificando se essa expressão é positiva ou negativa. Se ela é positiva, ela satisfaz a inequação, são os valores que satisfazem a inequação, porque o positivo, obviamente, é maior que zero. E nos valores em que a expressão é negativa, esses são os intervalos que não satisfazem a inequação, porque os valores negativos não são maiores que zero, né? Bom, para isso, a gente tem que fazer análise sinal, ok? Vamos ver como é que funciona isso, tá? E começamos então calculando as raízes dos dois polinômios, da expressão 2x mais 3 e da expressão 1 menos x. Ou seja, temos que solucionar 2x mais 3 igual a zero e 1 menos x igual a zero. As raízes dessa equação, da primeira é x igual a menos 3 meios e a segunda é x igual a 1. Né? São os valores que anulam, então, as duas funções, ok? Respectivamente, cada uma das duas funções. Então agora, a gente tem que montar um pequeno gráfico dessas funções, tá? Que são retas. A gente sabe que a função do primeiro grau, a gente ainda não viu funções, vai ver, né? Mas eu já estou adiantando, o gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta, tá? Em que o coeficiente, o sinal do coeficiente que multiplica o x, a variável x, indica se é uma reta crescente ou decrescente, ok? Então aqui o primeiro, o valor que multiplica o x, o coeficiente que multiplica o x é positivo, portanto esse primeiro é crescente. E o segundo, opa, desculpe, é aqui, ó, o valor que multiplica o x é menos 1, né? A gente sabe que a inversa aditiva, ela corresponde a multiplicar por menos 1, então o coeficiente do x ali é menos 1, negativo. Portanto, a reta é decrescente. E é isso que nós vemos aqui, né? Nesse gráfico, a gente ilustra na horizontal aqui, né? Essa aqui então é a primeira função, essa aqui é a segunda. Na horizontal nós temos o eixo x, né? O ponto onde a reta intercepta o x é a raiz, é onde a função se anula, onde ela vale zero, que no caso aqui é em x igual a menos 3 meios na primeira função e 1 na segunda função. Sabemos que o coeficiente que multiplica o x, né, que é o coeficiente principal do polinômio, é positivo na primeira, portanto crescente. Então todos os valores menores de x, menores que menos 3 meios são negativos, e todos os valores x maiores que menos 3 meios, a função é positiva. No caso do segundo parênteses, né, a raiz é 1 e o coeficiente que multiplica o x é menos 1 negativo, portanto, a função é decrescente, é uma reta decrescente, né? Então, os valores x menores que 1, a função é positiva, e para os valores x maiores que 1, a função é negativa, né? Então, nós temos agora os valores, os sinais, melhor dizendo, dos dois parênteses, né, para os valores de x, e fazemos então agora análise sinal. A análise sinal de um produto é bem simples. O produto de mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. É simplesmente isso, né? Então é isso que a gente faz. O que a gente faz? A gente monta aqui um quadro. Nós temos aqui a reta R para o primeiro parênteses, a reta R para o segundo parênteses,
e a reta R para a solução, certo? O primeiro parênteses, ele é positivo para os valores menores que 3 meios e, desculpa, negativo para os valores menores que 3 meios e positivo para os valores maiores. Então, eu marquei aqui o menos 3 meios e o 1, né? Projetei aqui para ter os valores em todas as três retas. Então, ele é o primeiro parênteses, a primeira função negativa para os valores menores que 3 meios e positiva para todos os intervalos de valores x maiores que menos 3 sobre 2. A segundo parênteses, a gente sabe que ele é positivo para os valores menores que 1 e negativo para os maiores, né? O 1 está aqui, então é positivo para os menores, negativo para os maiores, e agora entra essa análise final, né, do produto dos dois parênteses, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos, e lá na inequação original, eu estou interessado nos positivos ou nos negativos? Como a inequação é maior que zero são os positivos. Eu estou interessado, então, para a solução disso, nos positivos. E os positivos são os que ficam nesse intervalo, entre o menos 3 meios e o 1. Né? Agora vamos ver os extremos. Os extremos pertencem ou não? Né? O intervalo é aberto ou fechado. É só ver a inequação não tem igual, é maior, né? Não é maior ou igual, então o intervalo tem que ser aberto, né? Eu botei bolinha aberta, logo a solução em notação de intervalos é o aberto menos 3 sobre 2 até 1, e a solução por compreensão é o conjunto dos x reais, tal que x é maior que menos 3,5 e menor do que 1. Muito parecido com isso, mas muito parecido, com pequena diferença. É a solução de inequações com frações de funções do primeiro grau, né? Nesse caso eu tenho uma fração em que o numerador é do primeiro grau e o denominador é uma função do primeiro grau. Vou dar aqui como exemplo essa inequação aqui, 3x mais 2 dividido por x mais 3 menor ou igual a 1, né? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui de cara é que o que a gente tem para resolver esse tipo de inequação, tanto lá no produto quanto agora nas frações, né, na divisão de duas funções de primeiro grau, é que o que existe para resolver isso é análise sinal. Eu tenho que levar isso para análise sinal. Ou seja, eu tenho que comparar a expressão sempre contra o zero. Aqui eu não tenho zero desse lado, eu tenho 1. Então eu não posso fazer análise sinal. A primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar esse lado direito da desigualdade. Né? Para isso, então, eu começo fazendo isso que está aqui. Né? Eu pego a expressão original, né? E o que eu tenho que fazer para zerar esse lado? Eu tenho que somar menos 1 dos dois lados, usando a propriedade da adição de inequações, né? Somo menos 1 dos dois lados, 1 mais menos 1 se anula, dá zero. E aqui eu tenho que operar a fração com menos 1, é soma de frações, né? A gente sabe que menos 1 é como se fosse o denominador é um número inteiro, né? É como se o denominador fosse 1, né? Então é menos 1 sobre 1, né? Então eu faço a soma das duas frações, como a gente já explicou, né? O numerador fica 3x mais 2 menos, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses. Atenção, esses parênteses são importantes, os alunos esquecem os parênteses, porque a inversa aditiva tem que se aplicar sobre toda a expressão. Se não tem o parênteses, ela só se aplica ao x, não se aplica ao mais 3, né? Muito bem, então aí eu faço a aplicação da inversa aditiva, que eu acabei de falar, se reduz a menos x menos 3 e faço a simplificação final. No final, eu já tenho a minha expressão, né, preparada para fazer análise sinal, porque eu tenho um zero aqui, né? Ela ficou 2x menos 1 sobre x mais 3 menor ou igual a zero, né? Então aí eu começo a brincadeira, né? É bem parecido lá com o produto, né? Então as equações que têm que ser resolvidas é 2x menos 1 igual a zero, obter a raiz do numerador e x mais 3 igual a zero, obter as raízes do denominador. Tá? O numerador a gente já calculou aqui, a raiz é x igual a 1 meio e o denominador é x igual a menos 3. Ambos os coeficientes que multiplicam o x são positivos. O coeficiente da função do numerador é 2, positivo, e a do denominador, né, é 1, que está sendo multiplicado, também positivo, né? Então, ambas as funções são só crescentes. A raiz do numerador é 1 meio,
A do denominador é menos 3, né? Então, os valores são negativos aqui para os menores, positivos para os maiores, e tem aqui negativo para os menores que menos 3, positivo para os maiores, né? Então, montamos aqui a análise de sinal, né? Agora, finalmente, vamos fazer a análise de sinal. Nós estamos interessados nos negativos, né? Negativos são os que são menores ou igual a zeros, negativos, né? Então, aqui nós temos as raízes 1 meio e menos 3. Coloquei aqui, né? Menos 3, 1 meio. O numerador, então, aqui nós temos a reta R do numerador, a reta R do denominador e a reta R da solução, né? Que nós vamos fazer análise sinal. Então, eu tenho que botar aqui o menos 3 e 1 meio. A gente sabe que no caso do numerador, a raiz é 1 meio, negativo para os menores, positivo para os maiores. Negativo, então, desde menos infinito, todos os intervalos são negativos, menores que zero. Os maiores que 1 meio são positivos. Para o denominador, a raiz é menos 3. Os menores que menos 3 são negativos. Os valores maiores são positivos. Agora, fazer uma análise sinal, né? Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, né? E isso, então, resulta, tá, nos valores, então, que ficam, né? Estou interessado, vamos se lembrar, nós estamos interessados nos negativos, né? Os negativos são os que ficam aqui entre o menos 3 e 1 meio, né? Esses que ficam nesse intervalo aqui, né? Agora tem que ver os extremos, né? A desigualdade é menor ou igual, né? Se tem o igual, é porque é fechado. Mas atenção, eu tenho que excluir a raiz do denominador, que é menos 3, porque eu não posso ter divisão por zero. Então fica aberto, fechado no lado 1 meio, porque é menor ou igual, tem o igual, então é fechado. Mas aqui não pode ser fechado, tem que ser aberto, porque o menos 3 é raiz, então, do polinômio, né, da função do denominador, né? Então fica aberto. Então é um semiaberto à esquerda, né? Então a solução em notação de intervalos é S igual a aberto menos 3 fechado no meio, e usando compreensão é o conjunto dos x reais tal que x é maior que menos 3 e menor ou igual a 1 meio. Eu vou deixar em equações quadráticas, que é o próximo assunto, para a próxima videoaula. É isso aí, pessoal. Estudem. Tchau.